vídeo pessoal, bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, o Podkovsky, o podcast que fala tudo sobre a aplicação da Rússia e tudo sobre a Rússia. Eu sou o Guilherme e a Baba Yaga também não tem só no John Wick. Salve, salve, aqui é o Catela e bem-vindos a Yggdrasil. E no Podkovsky de hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a mitologia russa, falando um pouquinho sobre o seu folclore, abordando também alguns temas sobre mitologia eslava e tudo que diz respeito a esse âmbito, não, Catela? A gente vai falar um pouco sobre algumas criaturas que tem, né, da mitologia, vai falar de como é que funciona mais ou menos essa mitologia eslava, do folclore, dos russos também, que tem um pouco dessa influência, e é isso. A gente separou algumas criaturas mais conhecidas do folclore e vocês vão reparar que muitos desses nomes você pode mesmo ter visto independente, tipo, em livros, em filmes, em séries. Aí você fala, nossa, quer dizer que daí que surgiu então isso? Você, tipo, tem nomes aqui que você fala, mano, eu já vi em algum lugar, sabe? O primeiro nome que eu separei aqui foi um nome que a gente já citou em alguns outros podcasts passados, que foi a Baba Yaga. Aí eu acabei de citar do John Wick, por conta que num dos podcasts, se não me engano, no segundo podcast ou no terceiro, a gente falou um pouquinho sobre ela. E o que seria a Baba Yaga? Falando agora exatamente o que ela é. Ela seria uma personagem dos folclore russos, das fábulas russas, e ela, pelo incrível que pareça, tem duas versões. Uma versão que é aquela que a gente deve temer, que é tipo, a que é mal, poderia se dizer assim. Que nessa versão, ela se trata tipo de uma bruxa de um pântano, onde o corpo dela é coberto por algas e essas coisas. Inclusive, alguns livros são escritos que ela possui pés de galinhas. Então, tipo, é a que você deve temer. E geralmente elas são as inimigas dos heróis dos contos, sabe? Ele tem que superar ela. É tipo um teste de provação pros heróis para ele provar sua coragem. E eu vi uma coisa interessante falar sobre ela, é que em todos os contos ela é retratada como uma perseguidora. Então ela não desiste fácil da sua presa. Ela rapta as pessoas e ela cozinha crianças, essas coisas para se Isso alimentar. lembra muito E, o João e e Maria. no. Pra Pra quem você pegou ver. referência, São lembra muito João e contos. Maria. Uhum, contos que a gente fala. Ah, é o João Maria, você deve saber pelos filmes, Disney, essas coisas. E você vai pensar, pô, Baba Yaga, na Rússia, um bagulho parecido com o João Maria, é diferente, né? E a versão que seria a versão boa da Baba Yaga, inclusive a versão boa, ela ajuda os heróis na sua viagem, ao contrário da outra. E essa Baba Yaga, ela faz série de testes para os heróis com forma de desafios. E se eles passam, ela ajuda eles através de magia, essas coisas, para conseguir chegar no seu objetivo final. E essa Baba Yaga é dita como boa, ao contrário da última. É, bem bizarro esse negócio. É, tanto que é retratado nos filmes, né? Tipo, algo que você não esperaria, né? É, Ó, um nome conhecido. Pra quem assistiu a série The Witcher da Netflix, Netflix patrocina nós. a, as Kikimoras. Seria engraçado que isso você encontra nos livros, não somente em séries, essas coisas, mas ela também é retratada como uma espécie de bruxa, inclusive uma é uma versão maligna e outra uma versão benigna, poderia se dizer, assim como a Baba Yaga, e ela é dita como uma mulher também que ela vive num pântano, ela assusta os viajantes, atrai as crianças, essas coisas. E engraçado que na versão maligna dela, ela seria casada, a Kikimora é casada, ela seria casada com um duende, e na versão boa dela, ela seria quase uma dona de casa, casada com outra criatura do folclore. Quer falar um pouco aí, Catela? então, é porque eu falando desse negócio de ter uma versão maligna e uma versão boa, tem uma outra criatura também que tem isso. Na verdade não é uma, são duas, que elas têm a mesma forma, mas elas também são como se fossem duas, uma má e uma boa. Tem a Alconost e Uhum, tem a Sirena. As duas são parte mulher, parte ave. E o lado a boa seria a Alconost, que para a igreja ortodoxa, né, ela personifica a uhum, vontade de Deus, uma curiosidade aí. E a Sirena seria o lado ruim. A Alconost, ela tem um nome derivado de uma ninfa, acho, uma coisa assim, eu não sei.
E Uhum. ela normalmente é uma. Ela, tipo, tem uma aura diferente da sirena. As sirenas, elas são como se fossem criaturas que normalmente atacam navios ou algo do tipo, pelo que eu andei lendo. Mas Tipo sereias? não, existe uma criatura bem parecida com sereias na mitologia russa, mas não seriam as sirenas, se eu não me engano, acho Aham. que seriam outras. Mas também tem relação com as Ah, que sereias pelo também, nome. pelo que eu li, elas têm relação também com esse negócio das sereias, de seduzir e atacar também. Engraçado, né? Que por mais diferente que seja uma cultura para outra, apresenta muitas vezes personagens com as mesmas características. Por exemplo, a Baba Yaga. Tipo, eu não sei dizer se, por exemplo, o conto João e Maria foi inspirado, por exemplo, no conto da Baba Yaga, mas há muitas outras semelhanças, né? Igual esse lance da sereia, porque varia de muita mitologia e hoje em dia a gente conhece muito através de filmes, jogos, livros. E a gente não imagina que uma cultura tão antiga assim possa apresentar algo parecido, né? Sim, não, isso porque, tipo, sempre tem muitas referências. Uma, por exemplo, é o Pássaro de Fogo, que é uma referência É muito forte à verdade. Fênix também, bem parecido com a Fênix. Enquanto na Grécia, na região da Roma, tinha essa mitologia da Fênix, é engraçado que na Rússia também tinha o Pássaro de Fogo. Que seria o que mesmo, Catela? O, Um herói valente? Como é que é? Existem algumas coisas por trás, né, mas normalmente seria como se fosse um herói, eu acho, que pegou, que é de acordo com o que eu li também, ó, é uma ave mágica de uma terra distante que Uhum. tem uma bênção e tem tipo, ela é tanto uma bênção quanto uma maldição para quem captura essa ave. E ela é dita normalmente uma ave que Ah, aparece então, pegando frutas em jardins, essas coisas, em pomares. Mas também tem essa referência do então, herói, eu não lembro muito bem. aham. Nas histórias, então, eles capturam essa ave? Então, se você capturar, algumas pessoas capturam essa ave porque ela aparecia roubando frutas, né, dos pomares, então eles capturavam essa ave, mas quando ela não era capturada, ela sempre deixava uma pena para trás. E a pena dela, sem, Ah, mesmo depois de muito tempo, ela continuava brilhando, a pena dela. é tipo um item raro. Então, outro nome interessante que eu separei foi que na mitologia russa tem algumas fábulas, tem um personagem chamado Ivan o Tolo. Que o que seria, tipo, o Ivan o Tolo? Ele seria geralmente o filho mais jovem de uma família de camponeses e ele apresentaria a característica que ele não é bom em nada. Então, se ele é contratado para um trabalho, ele vai dar muito problema pro patrão dele, porque ele não sabe fazer as coisas. Se a mãe da família pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai conseguir fazer direito. Sabe, ele seria realmente inútil em diversas situações. Só que isso ia criar uma situação que seria problemática. E no final, o Ivan o Tolo, ele seria como um personagem caótico. Ele conseguiria fazer no final, ia conseguir terminar sua tarefa e até mesmo fazer tarefas que nem os heróis mais poderosos conseguiriam realizar. Através de ajuda divina, ou uma ajuda misteriosa, ele consegue realizar feitos grandes que tipo ninguém imaginaria. E é engraçado que ah, ele consegue realizar feitos que seriam dados como impossíveis, sabe? Mas através da sorte dele, ele consegue realizar, ao contrário do resto das pessoas. Ah, uma coisa, voltando no Pássaro de Fogo, relembrando, a parte do herói é porque ela tá num conto em que ela é capturada por um herói, se não me Uhum. engano, é um príncipe chamado Ivan, não tem nada a ver com esse Ivan tolo, só É, só só falando. falando aqui. E quando ele tava passeando pelo jardim, ele vê o pássaro de fogo e resolve caçar ele. Ele captura o pássaro e o pássaro implora para ser libertado. E em troca ele ajuda Ivan com algumas coisas para poder ser liberto. Uhum. Aí tem uma treta por trás também, mas essa ave ela aparece nessa história de conhecer herói, esse tal de Ivan. Então é Ivan. só recapitulando sobre o pássaro de fogo mesmo. Engraçado que esse nome Ivan, como a gente disse no podcast das Curiosidades da Rússia, é um nome bem comum.
Tanto que o próximo conto que eu separei também apresenta o nome de Ivan, que seria o conto que fala sobre uma princesa sapo, que seria basicamente a princesa sapo, ela seria a esposa perfeita. Ela seria inteligente, bonita, sensível, esperta, leal, sabe? Todas as características boas que poderia existir. Só que antes do príncipe vier pedir sua mão, o pai dela pediu pra ela, fez ela prometer que ela se transformaria num sapo. E ela teria que ficar nessa transformação durante 3 anos. É uma forma de mostrar que se o príncipe realmente merece o amor dela. Porque se ele amar ela, mesmo ela sendo um sapo, é, ele teria o direito, a mão dela, depois que ela voltasse a ser a mulher que ela era antes. E nesse conto é dito que o príncipe Ivan, que era o prometido, ele, por algum infortúnio do destino, ele falha na sua missão de começo, perdendo a confiança da princesa, só que ele se apaixona por ela. Então ele faz toda uma busca para poder se redimir por ela, passando por desafios, para que assim ele consiga reconquistar a princesa Sapo de volta. Engraçado que esses contos são escritos também por escritores famosos na Rússia. O exemplo das Kikimoras são escritas em um dos livros do Tolstói. Então, você pensa que são contos antigos, às vezes, ninguém deve dar relevância para isso, mas às vezes tem histórias importantes, então é até recomendado ler, porque parece ser bem legal mesmo. É. Agora, falando de uma outra criatura, eu citei das sirenas, que eram aves que atacavam pessoas, e Aham, que eu tinha falado com relação às sereias, existe uma criatura chamada as russalcas, que são criaturas, são entidades femininas da água, e que elas normalmente ficam em pântanos ou coisas do tipo, e elas normalmente ou atacam as pessoas que passam pelo pântano, ou então elas atraem a pessoa com cantos aí e afogam elas e matam. Então aí é uma referência também bem parecida com as sereias também. Elas têm esse mesmo negócio de você de atrair a vítima e depois matar ela. Então é bem parecido com as aham. sereias. Seguindo nessa mesma onda sobre culturas semelhantes, é legal a gente também retratar um pouco da cultura eslava, você não acha? Que fala bastante, sabe? Porque antes da Rússia ela se tornar ah, ter se convertido ao catolicismo, eles possuem sua própria religião, que depois, futuramente, é, toda religião que ia contra o catolicismo era considerada uma religião pagã. E ele também, assim como nas religiões greco-romanas, as crenças dele apresentavam diversos deuses, né? Um panteão de deuses também, parecido como tem Zeus, Ares, eles apresentavam também deuses com esse âmbito, não era? Sim, a mitologia eslava é uma mitologia bem antiga, ela não faz parte apenas da Rússia, para quem não, a gente pode falar sobre isso depois, sobre a formação da Rússia, mas a Rússia, os russos são parte dos eslavos orientais e eles trouxeram essa mitologia junto. E eles têm todo esse negócio de um politeísmo, de você ter uma morada dos deuses, ter deuses de cada coisa representando várias coisas. Então, é bem muito parecido com justamente com a mitologia grega e romana que a gente conhece. E falando um pouco sobre essa mitologia, né? O que seria, né, essa mitologia eslava e tal? Como que seria o mundo, né, dessa mitologia eslava? Para resumir mais ou menos, existem alguns livros que falam sobre essa mitologia, que falam da mitologia eslava. O que eu vou usar de base para falar aqui, isso que eu pesquisei, é o livro de Veles. E nesse livro, o mundo, o universo, ele é como seria algo que é segurado pelo que eles chamam de árvore do mundo, ou a Yggdrasil, que também é conhecido, que também faz referência na mitologia escandinava. Uhum. Na Yggdrasil você teria a copa, que seria o céu, o tronco, que seria Plano o mundo terreno, terreno, o material, e as raízes, que seriam o inferno. E da hora. cada um desses mundos tem um nome. Prave, que seria as leis que O governam o reino do mundo, né, que céu, seria o reino do céu. Yave, que é o mundo material, seria o tronco da árvore do onde a gente mundo. vive. Onde os humanos vivem, onde alguns deuses vivem também. E Aham. existe o Nave, que seria o outro mundo, que chama ou de mundo imaterial ou de outro mundo também. Seria o mundo dos mortos.
E, Certo. É legal apontar também que esse Veles, ele é considerado o deus da terra, águas e do mundo inferior, e em algumas que nesse livro situações de Veles. também ele é considerado o comandante do submundo. Em uma das É, pesquisas que eu li, o ele fazia parte daquele considerável que governava o Na'vi. Tem que da hora. Ele seria tipo Hades, então. mais ou menos, mais ou menos isso. É bem confuso porque cada lugar onde você Uhum. vai, como a cultura eslava, ela se Na espalhou por Rússia. muitos territórios, né? Ela passou por muitos territórios, então ela teve as suas mudanças. E não tem muitos livros que falam disso, porque eles são poucos os registros que tem da época antes do cristianismo chegar, né? Então, não tem tanta coisa assim pra ver. Mas, por exemplo, eles têm um deus do trovão, que faz muita referência ao Thor, inclusive ele é muito parecido com o Thor, que se chama Perun. Que em alguns lugares dizem de ser o deus supremo, mas ele é considerado o deus trovão. E lembra muito o Thor, porque também tem um martelo e tudo mais, e ele também agarra o martelo puxando, chamando ele, lembra muito Thor. Ele tem um Que deus legal, sol mano. também. Isso aí é legal apontar, por conta que a Rússia, sendo um território tão grande, e toda essa região, porque se assemelha muito quando você vai pesquisar sobre cultura nórdica e essas coisas, você vê muitas semelhanças entre os deuses. O Thor, que na cultura escandinava é o Perun, deus do trovão e dos raios. E também é engraçado apontar que esses deuses são vistos como Zeus, então geralmente a busca das pessoas para justificar geralmente fenômenos naturais e é justificado em forma de deuses. E geralmente são os mesmos deuses, só que com nomes diferentes. Sim, assim como o Perun seria o Thor dos escandinavos, os Zeus dos gregos, e se não me engano é Saturno Uhum. dos romanos. Então as referências são bem iguais, É, as características são muito parecidas. Inclusive tem uma deusa que lembra muito Afrodite. Você lembra o nome, Guilherme? era chamado Lada. Era a deusa do amor, do casamento, do verão, beleza, e de acordo com algumas regiões, era considerada também a deusa suprema. Então, além de todos esses pontos, ela também era considerada a deusa suprema. E uma coisa que eu acho interessante apontar, que nas culturas, nessa mitologia pagã, você pode ver que às vezes um deus, ele não tem apenas uma função, assim como em outros lugares também, mas tipo, o Veli sendo o deus da terra, das águas e do mundo inferior. Uma abrangência bem É, grande. Assim como essa deusa, podendo ser deusa do amor, da beleza e também sendo considerada a deusa suprema. E só apontando que na mitologia romana, o deus do trovão, no caso Zeus, na Grécia seria é Júpiter, Júpiter? que é o maior planeta do sistema É, solar. é confuso, eu esqueço. Não sei quem que é Saturno, quem que é Plutão. É, Saturno é Poseidon. Poseidon, bom, É o segundo maior. é. E eu não sei quem é Hades não, só Hades, pra Hades é falar. Plutão. Plutão. E nem é tão grande, né? Nem é planeta, mas É. tá. E também tem, por Não exemplo, é o caso. tem aqui, por exemplo, um deus chamado Triglave. Três. Uhum. Ele seria o deus que representa os três mundos, por exemplo, mas também tem referência que diz que ele é o deus da guerra. O deus da guerra, né? Então, tem E ele também é representado com um deus de 3 cabeças, é algo assim? isso. Ó, vou fazer referência à Marvel. Quem conhece quadrinhos lembra muito o Tribunal Vivo, mas não tem nada a ver. O Triglave, ele tem três cabeças, ele representa Verdade. os três mundos, né? O mundo material, o mundo imaterial e o mundo dos deuses. Em alguns lugares dizem que ele governou os três, mas em outros lugares do que eu li, ele é considerado a representação dos três mundos, por ele dizer assim. E também é interessante que, além da Lada como deus do amor, da beleza, há outras deusas também. Por exemplo, a Lélia, que é deusa da primavera do amor. Também tem a Zarya ou Zósia, dependendo do lugar. Ela também é deusa da beleza. Uma deusa chamada Ziva, que também é deusa do amor e da fertilidade. Então você pode ver que às vezes há mais de um deus para as mesmas tipos de pensões. Porque é um panteão bem grande, é um panteão bem grande É, mesmo. e eu acho Eu que acho que eu acho que ele é muito considerado é até. assim por causa da variação da É, região, né, que ele atingiu. É uma região grande. sim. Os eslavos eles são divididos em três.
E isso porque a Rússia, se não me engano, ela não é dividida apenas na cultura eslava. A gente tá fazendo só uma parte, só falando um pouco por aqui por cima, porque ainda tem o lado lá perto da China, que ainda tem outras, tem ainda influência de lá. A gente tá falando mais da parte europeia, que é a Uhum. parte mais próxima da Europa. Pra você ter ideia, se nessa região mais ocidental da Rússia poderia ser dito, a toda essa diferença, essa mistura de culturas que pega às vezes mesmos deuses ou surge novos deuses e né, aproximando da região mais asiática da Rússia, a região mais oriental, às vezes a mistura com ah, as crenças derivadas da China e de outros lugares da Ásia. Então, por conta da Rússia ser um território bem grande, há uma grande diversificação também de cultura, das crenças populares que é na região, além de ser um país que, assim como no Brasil, há algumas superstições, sabe? Aquelas superstições básicas que a gente acredita aqui, eles também têm bastante desse questão folclórica na cultura deles. Uma consequência de você ter um território muito grande e uma história muito antiga e que passou por vários povos. Você tem uma grande variação. Não é à toa que, por exemplo, o Uhum. panteão da mitologia eslava, que influencia essas tradições russas, tem um panteão muito grande com muitos deuses, mas tipo, são Tem, muitos. muito grande Quem quiser mesmo. ter uma noção, no Wikipedia tem algumas referências de deuses, de criaturas, por exemplo, também, mas tipo, são Uhum. muitos deuses. Porque tem os deuses maiores e tem os outros deuses, mas considerando como um conjunto único, isso é uma grande quantidade, se for parar pra pensar nos outros deuses da Grécia e da Roma, por exemplo. Uhum. Engraçado também que você acompanhando alguns dos deuses que são citados, às vezes alguns deuses eles também se assemelham e aparecem na cultura polonesa. Um exemplo é uma deusa chamada Dogoda, que ela seria um espírito polonês do vento oeste, mas ela seria também uma espécie de deusa do amor, da gentileza. Então você pode ver que por conta dessa mistura, às vezes abrange mais do que o território russo. E aproveitando a semelhança do nome, tem uma deusa chamada Dodola, que ela às vezes é dita como deusa da chuva e também acredita ser a esposa de Perun. Então você pode ver essa tudo mistura, essa conciliação dos deuses. É, Então é bem complexo. sim. É A ba- gente falou da Baba Yaga, ela faz parte não apenas da cultura russa, ela tá em todos esses lugares dos Uhum. eslavos também, ela faz parte dessa cultura. Eles também têm vampiros. Os vampiros, Tem sim, vampiros? os vampiros são mortos-vivos que se alimentam de sangue de seres humanos. De acordo com o que eu tô Sério? lendo aqui, seria um morto-vivo que se alimenta de sangue. É, é um. Zumbi, tipo É isso? mais ou menos isso. Como o vampiro que a gente conhece, aquele seio imortal que suga sangue, que seria um morto-vivo que suga sangue. Não é muito diferente, assim. Os lobisomens também fazem parte dessa cultura. Então dá pra ver o quanto que às vezes não é só da. Sério? Até lobisomem? Tem lobisomem, que eu tô lendo aqui, tem lobisomem. Caraca, Não, tem várias criaturas é de. muito. Não, é bem. Tem um espírito chamado Domovoi, um espírito doméstico. Tipo um. Quem conhece Harry Potter? Tipo um duende doméstico. Uhum, Mais ou menos isso. Como é que você pode ver que a mistura forma várias coisas de tipo. É uma cultura muito variada com várias coisas que às vezes lembra uma coisa ou outra que a gente já viu. uhum. Inclusive, aproveitando que você falou de Domovoi, quando eu citei a Kikimora, eu disse que quando a Kikimora é casada com um duende, ela é uma bruxa ruim. Mas porém, quando a Kikimora que se casou com o Domovoi, ela se casou com o Domovoi em uma das histórias, ela é uma bruxa doméstica que cuida do lar e dificilmente ela aparece para as pessoas. Então é raro as pessoas verem ela em histórias. Então ela é dita como boa, ela às vezes ajuda em algumas coisas. Então você pode ver essa cultura se entrelaçando, se desfrutando de outras coisas. Isso mostra Tudo. o quanto que mostra o quanto existe uma variação, o quanto que você pode adaptar as coisas dependendo da região. Cada região enxerga às vezes o Uhum, mesmo, veem as lendas de formas diferentes. Um- Voltando um pouco nas criaturas, existe uma criatura chamada Lishi, que seria uma espécie de ente. Quem conhece tipo RPG, um jogos, protetor, não protetor é? da floresta, um ente, um druida. É que ele tem mais referência como ente porque às vezes ele tem parte de árvores, alguma coisa assim. Mas ele é considerado o Uhum, protetor das florestas, o espírito da floresta. Então, é como se fosse um ente. Quem conhece jogos, por exemplo, de magia e coisa medieval pode pegar essa referência também.
O o aparece diretor falou em. aqui, como se fosse que tem no The Witcher também, ó. O The Witcher, que acho que tem base na mitologia polonesa, tem esses leixes, eu não Esses sei eu não lixes, sei como é que pronuncia lentes. esse nome. É um nome difícil. Mas você vê aí a semelhança que esses seres, além de estar presente na cultura eslava, apresentam na cultura polonesa e apresenta em várias regiões, nessa região mais ah, norte da Europa, essa semelhança, que essa cultura se expandiu bastante, mesmo com a conversão ao catolicismo em anos depois, ainda se manteve enraizado em algumas regiões. Hoje em dia esse seria esse certo paganismo, mas é bem interessante, isso inspirou diversos livros, diversos contos. Como eu disse, escritores famosos escreveram sobre isso, e alguns trouxeram alguns outros seres, como seres que não provieram diretamente da Rússia, mas ninfas e entidades da natureza, porque é sempre retratado, né? Uma entidade da água, uma entidade do fogo, e algumas são representadas, geralmente, são representadas como mulheres belas que atraem os homens. Até mesmo no Brasil, a gente tem algumas dessas entidades da água. Tem contos folclóricos que falam sobre isso, não Tem tem? a Yara, por exemplo, é referência a uma sereia, por dizer É, assim. uma sereia que canta Quem canta as ao luz pessoas e do puxam ela pra luar. água, por dizer assim. É, É um quanto semelhante, mesmo em lugares distantes, ó, Rússia e Brasil, existem lendas muito parecidas, com uhum. ideias muito parecidas, né, por trás. Então, tipo, mesmo você vendo que são nomes diferentes e regiões diferentes, elas ainda têm uma semelhança muito grande. Engraçado, porque tipo, é difícil imaginar que um território tão distante um do outro e com um território tão diferente, um país tropical e um país que é bem gelado, a maioria do tempo, e apresenta às vezes os mesmos seres, sabe? É bem. Você pensa, nossa, como que pode ter uma semelhança assim? Por isso deve ser legal estudar sobre isso. É, Mas. você vê quanto que as lendas, elas são as lendas, né, como acho que todo mundo deve saber, elas passam, né, de Uhum. pessoa para pessoa e é por causa de fatos que aconteceram, mas você vê como coisas que acontecem lá também aconteceram aqui e geram essas lendas e tudo mais. Então, não é só de um lugar ou de outro. Elas podem ter nomes diferentes e tudo mais, mas a ideia por trás é muito parecida. Você pode ver que as pessoas, geralmente de épocas passadas, buscavam seres ou coisas para justificar alguns acontecimentos que aconteciam. Geralmente eram acontecimentos naturais que surgiam, por exemplo, a justificação dos trovões e das chuvas fortes. Daí surgiu a criação de Thor, criação de Perum, Zeus, criação de Perum. Então, você vê que, independente da posição dele, e por exemplo, Perum não é dito como. Às vezes é dito como Deus Supremo, em outros casos não é dito como Deus Supremo, mas sempre há a existência de deuses para justificar algumas coisas. Como o próprio Deus da Guerra, né? Que tanto na mitologia eslava quanto na mitologia grega aparece. E outra coisa interessante também, que assim como todo folclore, a Rússia apresenta seres folclóricos bem bizarros, desde a Baba Yaga e também um ser que eu achei interessante apontar, que chama Lico. Ele seria um demônio que seria a personificação do azar. Ele meio que persegue as pessoas e com o intuito de assustar, apavorar, sabe? São aquelas fábulas contadas geralmente para assustar as crianças, essas coisas. Mas é um ser demoníaco com uma boca cheia de dentes e ele possui apenas um único olho na testa, sabe? uhum. Tipo, é uma criatura bizarra. E não tem só apenas isso. As lendas não são feitas só de criaturas. Existem mil lugares, por exemplo. Como muitos devem conhecer, por exemplo, Atlântida, ou Lemúria, ou então Eldorado, na mitologia eslava existe um lugar chamado Kites, ou Kitej, que seria uma cidade lendária onde hoje é um distrito da província de Nizhny Novgorod, na Rússia. Então, ó, dá pra ver que não é só em outros lugares que tem. Não é só na região da Amazônia, ali onde tem sobre o Eldorado, ou então que falam de Atlântida. Também tem a mitologia eslava uma cidade lendária. Mas por que essa cidade lendária, você sabe?
Por que essa cidade é considerada Então, ó, lendária? segundo essa lenda, o Grão-Príncipe, o Grão-Príncipe de Vladimir, ele construiu uma cidade no Rio Volga Certo. e, e depois, tipo, ó, o príncipe ele cruzou vários rios e tudo mais e Uhum. ele encontrou um lugar muito bonito na costa do lago. Ele decidiu fundar uma cidade ali. E, e creio que ela tenha tido muita prosperidade também. Eu não cheguei a ler muito bem, mas o que eu li é que ela é uma cidade lendária e que em uma foto, por exemplo, é tratada como se fosse num barco, por dizer assim, ou então como se fosse uma cidade invisível. Meu Deus. Uma cidade flutuante, que da hora. É, A semelhança aí de um lugar pro outro. Também não, isso monta bastante essa Uhum. semelhança que existe em vários lugares. Tem lugares lendários, criaturas diferentes, criaturas bizarras, deuses e tudo mais. Uhum. Dá pra ficar várias horas lendo sobre esses seres, por conta que É, e, é famoso na literatura e há várias adaptações de uma região para outra. O caso das ninfas, das sereias, das russalcas. Sim, e até mesmo as criaturas que a gente falou aqui que faz referência aos livros do The Witcher, né? Os Lichens, as Kikimoras. Então dá pra ver o quanto que essas lendas elas influenciaram bastante literaturas dos lugares que elas são ou de outros lugares também. É, fazer um Podkovsky The Witcher na Rússia. Estamos quase lá. The Witcher e John Wick. É. Sempre aparecendo aqui no podcast. Patrocínio aí a gente tá querendo. Sempre à disposição. Mas eu acho que é esse o podcast de hoje, né? Eu acho que deu pra passar bem por cima porque é muita coisa pra falar. Eu acho que o nosso objetivo aqui mesmo é mostrar um pouco, né, dessa cultura deles e mostrar o Uhum. quanto que ela é muito variada. E ele é muito parecido com o que a gente já conhece. Então é bem Sim. fácil você pegar referências. Oh, mas não é igual a isso, não é igual aquilo. Sim, porque é, as pessoas elas interpretam as coisas às vezes de forma parecida, as situações e tudo mais. E as lendas elas trazem essas interpretações de tudo mais das pessoas. Então não é muito que sorte ter por ser Sim. muito parecido as ideias. Há justificativas para isso acontecer. A intenção do podcast era passar por cima de algumas principais criaturas do folclore e falar um pouco também desse meio panteão dos deuses. Inclusive, É, futuramente é possível a gente fazer um podcast direcionado apenas a retratar a história desse panteão e aí vai ser uma contar um história pouco vai mais ser algo sobre mais. Vai ser mais linear. completo, vai tratar mais, vai Sim, tratar melhor sobre o que é o Yggdrasil, vai tratar sobre os três mundos e tudo mais. Então vai ter uma ideia um pouco mais forte em relação apenas à mitologia. Aqui foi só apenas para passar por cima e mostrar uma curiosidade para vocês e do quanto sem que a falar a Rússia também é muito existência disso. variada. Contar que existe muita coisa na Rússia interessante. É muito material de leitura interessante. Mas foi isso, ó, Sim, rapaziada. Obrigado pela atenção no podcast de hoje. A gente também tem o Greencast, um podcast sobre sustentabilidade, que a gente também está lançando direto. Também tem as redes sociais do Estúdio da Rússia, que também pode seguir lá no Instagram. E também tem as lives fazendo sobre aprendendo inglês e jogando videogame, que é o projeto PGS. Então, rapaziada, que quiser assistir live no Mixer ou na Twitch, só entrar em contato. Também tem o nosso canal de Discord. Alguma quem tá no dúvida, YouTube, quer saber mais um pouco? Tem no YouTube também. Alguma dúvida, no YouTube, curiosidade? quem estiver assistindo pelo YouTube, bota a dúvida aí embaixo, compartilha o Aham. vídeo, dá curte aí pra gente. Qualquer coisa, quiser interagir, a gente tá aí disponível, vamos responder. Se tem algum historiador aí, falar, não, eu acho que vocês confundiram aí, quiser falar, fica à vontade, a É, gente vai adorar. pode falar, a gente não é especialista, a gente Uhum. corre atrás, a gente pesquisa, então quanto mais conhecimento vocês puderem ajudar a gente para poder fazer melhorar os nossos podcasts, vai ser muito melhor para quem vai ouvir também. Então Então é eu acho isso, que é isso, rapaziada. da Das Vidânia. Vidane aí, brigadão por tudo. Falou! Falou!